Lição de número 8. Tema da lição: Jesus viveu experiência humana. Texto áureo. Mateus 4, 23. Abre aspas. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Fecha aspas. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagiu com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Jesus viveu experiência humana. Um dos eventos que comprovam a vida que Jesus viveu sob o ponto de vista social e religioso foi ali em Caná da Galileia, quando ele, Jesus, esteve ali com sua mãe, com os seus discípulos e também os seus irmãos. E ali Jesus realizou o seu primeiro milagre, isto é, transformou água em vinho. Evangelho de acordo com João, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é mais chegada a minha hora. E nós sabemos que Jesus aqui transformou água em vinho. Versículos 11 e 12 nos informam o seguinte: com este milagre que Jesus tivera realizado, foi o primeiro, com este vírgula, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, um grupo, seus irmãos, 2 grupos, e seus discípulos, 3 grupos, e ficaram ali não muitos dias. Muito bem. Então Jesus, ele tinha uma vida social. Nós vamos ver várias referências quando nós examinamos o Novo Testamento, onde Jesus, ele se fazia presente visitando algumas casas de pessoas amigas dele, a exemplo de Marta e Maria. Ambas eram irmãs do Lázaro, amigo dele. O próprio Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus, certa feita, pernoiteou na casa do Zaqueu, que era cobrador de imposto. Jesus também esteve na casa de Simão, o Simão, aquele que, lá naquela oportunidade, uma mulher chegou diante de Jesus, derramou um vaso de alabastro, um vaso caríssimo de perfume, alabastro, é isso mesmo? E ali, Jesus então, está lá no capítulo 7, é isso mesmo? De Lucas, capítulo 7 de Lucas, aí Jesus então chamou a atenção daquele homem diante do qual ele estava visitando, que era o Simão, porque ele ficou surpreso por ver aquela mulher ali junto a Jesus, derramando aquele perfume diante dele e também beijando seus pés, etc. Jesus chamou a atenção daquele cidadão a partir
Vamos ver aqui, ó. O nome dele era Simão. Vamos lá, a partir do versículo de número 45. Vamos ver o 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar aos pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Versículo 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E assim por diante. Então nós vemos que esse fato aqui se deu na casa de Simão, que tiveram convidado Jesus para participar de um momento de jantar na sua residência. Muito bem. Então Jesus, ele teve vida social, religiosa, não apenas uma vida religiosa, mas também social. A Bíblia fala lá no capítulo de número 2 do Evangelho conforme Lucas, que Jesus crescia em conhecimento intelectual, estatura, conhecimento crescia em estatura, crescimento. Vamos lá. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. Crescer em sabedoria diz respeito ao conhecimento intelectual. Crescer em estatura diz respeito ao crescimento físico. Crescer em graça diante de Deus diz respeito ao crescimento espiritual. E crescer em graça diante dos homens diz respeito ao crescimento social. Então Jesus, ele teve uma vida social como outros homem qualquer. Jesus participou de tudo que os homens participam, do ponto de vista social, porém sem pecar, que a Bíblia fala que Jesus não pecou em absolutamente nada. Era o Deus humano, o Deus encarnado, o Deus em figura de gente. Muito bem, ainda trazendo aqui à memória a festa de Caná, o casamento, é interessante ali que Jesus, quando ele transforma aquela água em vinho, é importante frisar que a água ali é uma representação do homem. Porque o maior milagre que Deus pode realizar na vida do homem é o milagre do novo nascimento, da regeneração. E aquele milagre ali é uma figura da regeneração que Deus realiza na vida do homem através do Espírito Santo. Aquele que não nascer de novo, disse Jesus, da água e do Espírito, água, a palavra do Espírito, autor da palavra, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Por que aquela água representa o homem sem Deus? Porque a água tem 3 características: inodora, incolor e insípida. O homem sem Deus, ele não tem cor, não tem sabor, nem tem cheiro. Mas quando ele entra por Jesus Cristo, ele agora é o bom perfume de Cristo para Deus. Ele agora, portanto, tem cheiro. Ele agora é sal da terra, é, portanto, alguém que tem sabor. E, finalmente, ele é um pacificador. E a paz é representada pela cor branca. E a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, o homem, ele agora tem cor, uma cor branca, contrário da cor do pecado, que é a cor vermelha. Vermelho está associado à guerra, porque na guerra se derrama muito sangue. Daí o capítulo 6 do Apocalipse faz referência ao cavalo vermelho, retratando esse ambiente de guerra e de destruição. Muito bem. Então, quer dizer, quando o homem tem esse encontro com Deus, ele é regenerado, o homem e a mulher. E o homem que até então representava a água, não tinha cor, sabor nem cheiro, ele agora tem cor, sabor e cheiro, isto é, ele agora é representado pelo vinho. O vinho representa, é um tipo
do sangue. E o sangue fala-se, nesse caso aí, através da transformação de água de sangue, fala da nova aliança, quando Jesus derrama o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Então, vinho nas Escrituras é um símbolo para alegria. E não existe alegria verdadeira sem que a pessoa tenha Jesus na vida. Porque, de acordo com Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, etc, etc e tal. Contra essas coisas, quer dizer, essas virtudes, não há lei. Gálatas 5:22 e 23. Muito bem. Então, aqui ainda eu quero abordar o seguinte. A respeito desse texto áureo que nós lemos aqui, que tem uma frase muito assim instrutiva, que eu quero reler, onde diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui é o chamado tríplice ministério de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele, em primeiro lugar, ensinava. Em segundo lugar, ele pregava. Em terceiro lugar, ele curava as enfermidades e moléstias entre o povo. Tem pessoas que, por exemplo, fica cobrando da igreja de Jesus porque que a igreja não realiza milagre, não ressuscita morto, não faz aquelas obras extraordinárias que Jesus realizou naquele contexto. E tomam por base exatamente essa passagem aqui de João 14, versículo 12, onde diz o seguinte, o próprio Jesus declarando, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí as pessoas pegam aqui e alegam que a igreja não está realizando aquelas obras que Jesus realizava no contexto de milagres, sinais e maravilhas. Só que essa passagem aqui não diz respeito a esse tipo de obra. Essa passagem aqui diz respeito à obra de caráter evangelizador. É a obra evangelizadora. Porque o contexto que interpreta o texto, se encontra no versículo 10, vai associar obras a palavras. E palavras é a pregação, é o evangelho. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, olha só, palavras, que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então Jesus associou palavras a obras. Ou seja, quando Jesus afirmou que faria obras maiores, ele não estava se referindo a obras relacionadas a milagres, sinais e maravilhas, e sim obra evangelizadora. Por isso que nós temos hoje, no nosso tempo, através do milagre da tecnologia, pessoas que se utilizam de muitas redes sociais, chega a ter 15 milhões de inscritos, 20 milhões de inscritos. Essas pessoas estão fazendo uma obra de caráter evangelizador maior do que a obra que Jesus fez nos seus dias. Jesus estava limitado ali, praticamente, à região da Palestina. É nesse sentido. É claro que existem outras passagens onde Jesus vai falar que os seus seguidores são ordenados também a curar, a expulsar demônios, mas não nesse contexto de João, capítulo 14, versículo 12. Muito bem, então vamos agora verificar alguns tópicos, parte deles, porque o tempo aqui está passando, já são o quê? Quantos minutos já? São 14 minutos. Isso aqui não aguenta muito tempo não, esse celular. Até a segunda hora, até o Deus me dar outro, eu tenho que continuar usando isso aqui, mas vamos lá. A introdução vai falar o seguinte: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge, ou eremita, em retiro solitário, isolado da sociedade, nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então, aqui já falei alguma coisa a respeito da vida social que Jesus viveu. Jesus, ele estava presente nas suas relações com a comunidade, com a família, né?
Ele teve mãe, teve pai biológico, teve avô por parte da Maria, teve certamente tios e tias, e assim por diante. Irmãos, é o que a Bíblia ensina. Temos 3 tópicos. Um deles é a experiência humana no ministério de Jesus. Né? Aí nós temos o segundo tópico, que é heresias que negam a humanidade de Jesus. E finalmente o terceiro tópico, onde diz como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Vamos ver alguma coisa a respeito do primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Aí tem aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, vou dar uma lida aqui e vamos ver o que nos interessa aqui. Os debates com autoridades religiosas. Nós temos, por exemplo, nas escrituras, nos evangelhos, situações em que Jesus debatia com as pessoas. Mas ele debatia no sentido positivo da palavra. Ele debatia defendendo aquilo que ele cria. Porque havia um poder religioso terrível, legalista, naquele tempo, através dos saduceus, dos fariseus. E Jesus, ali, ele debatia defendendo a palavra de Deus e dando uma interpretação exata daquilo que seria o propósito de cada conceito, de cada assunto ali apresentado no Antigo Testamento, que por sua vez estava sendo ali interpretado por Jesus no Novo. Muito bem, então é importante a gente participar de debates também para defender aquilo que nós cremos, levando em consideração que no debate a nossa crítica não é contra o oponente, não é contra aquela pessoa com a qual nós estamos debatendo. A nossa crítica é contra aquilo que a pessoa defende, uma vez que está entrando em contradição com o que as Escrituras nos revelam. Ou seja, nós nunca podemos afetar e atingir a moral, o orgulho do oponente. Nós temos que atacar, no bom sentido, o ensinamento falso que ele está defendendo. Foi assim que Jesus fez e é assim que nós somos orientados a fazer. Muito bem. Agora, ainda fazendo referência à questão que Jesus abordou sobre... Está fazendo muito calor aqui. Jesus abordou sobre ali o tríplice ministério de Jesus. Mateus 4:23. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Então é importante nós entendermos que o ensino está acima de tudo. Infelizmente, os cultos de doutrina e de ensinamento, pouquíssimas pessoas participam, pouquíssimas pessoas desses cultos, dessas reuniões. Porque geralmente as pessoas não dão muito crédito ao ensinamento, que aliás é a parte mais importante, por isso que Jesus priorizou mais o ensinamento. O ensinamento está em primeiro lugar, depois vem a pregação. A pregação, Jesus também pregava, é só observar, por exemplo, o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, 5, 6 e 7, nós temos 3 capítulos ali para comportar o Sermão da Montanha. Jesus pregou sobre o sermão profético, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Então Jesus pregava, mas em primeiro lugar ele ensinava. O Paulo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27, vai falar o seguinte: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O Paulo, ele anunciava todo o desígnio de Deus, tudo aquilo que estava no contexto da vontade de Deus, do propósito de Deus para o homem, moral, espiritual, enfim. O Paulo não deixava de anunciar. O Paulo também, ele fazia o mesmo, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Deus usava ele para realizar sinais e maravilhas também. A igreja, ela tem seguido, na medida do possível, essas mesmas instruções.
Então, mais o importante, eu quero frisar aqui, que é o ensino. Só para concluir essa linha de raciocínio, Jesus aqui em Mateus falou o quê? Mateus 28, 18. O que foi que Jesus falou aqui sobre o ensino? Depois de ressuscitar, Jesus proferiu essas palavras aqui ainda. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto falei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus ensinava, Jesus pregava, e Jesus curava os enfermos, e Jesus, além de alimentar o povo, e por algumas vezes ele também alimentou, a Bíblia vai registrar o milagre da transformação de pães e peixe por 2 vezes. Enfim, Jesus, ele realizava grandes obras da parte do Pai em benefício do homem naquele tempo, e continua realizando, porque Jesus é Deus. Hoje, como na condição de um Jesus que está com o corpo glorificado, Deus humanizado, ele continua agindo e operando poderosamente através do seu Espírito sobre aqueles que creem. Muito bem, então vamos aqui alguma coisa relacionada ao tópico de número 2, onde fala o seguinte: heresias que negam a humanidade de Jesus. Tá? Existiam naquele tempo vários movimentos que negavam a humanidade de Jesus. Alegavam que o fato da carne, o corpo, tratasse de um elemento negativo, porque havia uma filosofia desde os tempos de Platão, uma filosofia grega que defendia esse conceito, a ponto de dizer que a carne era uma expressão negativa, o corpo, a matéria, era um tanto quanto impura, enquanto que a pureza estava apenas no espírito. Ou seja, havia alguns movimentos que defendiam essa linha filosófica aí. Alegava então que a carne, por ser impura, Jesus Cristo não podia ser uma pessoa perfeita, uma vez encarnada na condição de alguém que se humanizou. Por isso que eles combatiam, falavam que não tinha sentido, Jesus era apenas um espírito. Foi quando o João enfatizou em uma das suas cartas lá, falando que aqueles que negassem que Jesus tivera vindo em carne era o espírito do anticristo. Estava sendo movido pelo espírito do anticristo. Eram pessoas falsas, eram falsos ensinadores, eram falsos professores, eram falsos mestres. Né? E hoje nós temos pessoas que negam que Jesus tenha se humanizado. Nós temos, por exemplo, o próprio Espiritismo. O Espiritismo não acredita que Jesus tenha se humanizado. Ele não crê. E tantas outras seitas aí orientais também negam a humanidade de Jesus. Jesus foi um homem perfeito. Ele era 100% Deus, sempre foi Deus e 100% homem. Ou seja, era o verdadeiro Deus e o perfeito homem. Muito bem. O terceiro e último tópico vai falar ainda sobre heresia, né? Como essas heresias se apresentam no dia de hoje. Né? As heresias estão aí, vamos aqui ler um subtópico para encerrarmos, onde diz o seguinte: Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade do seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver, os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura do hinduísmo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Marcos 6, 2 e 3. Então, algumas pessoas achavam e defendiam
Até hoje existem pessoas que defendem que Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele foi para a banda das Índias, foi para outros países, se isolou. Enfim, os mormons chegam a dizer que Jesus veio até para a América do Norte. Mas trata-se de um engano. Jesus trabalhava junto ao seu pai, né? Depois que seu pai certamente morreu, possivelmente quando Jesus ele chegou aos 30 anos de idade, que é onde ele precisou iniciar o seu ministério público, espiritualmente falando, seu pai já não existia mais. Então, quer dizer, mas durante esse tempo dos 12 aos 30 anos, ele trabalhou, né, na carpintaria. Ele aqui foi reconhecido como filho de José e que também era carpinteiro. Tinha seus irmãos, suas irmãs, e as pessoas se escandalizavam. Então, Jesus teve dos 12 aos 30 anos aonde? Lá em Jerusalém, trabalhando, né, cuidando da sua mãe, cuidando de si mesmo e ajudando aqueles com quem ele fazia contato e tinha e que estava tendo necessidade de ajuda. É isso. É isso. Jesus viveu como homem. A Bíblia fala, através de Paulo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então Jesus Cristo é homem, é Deus homem. Ele se humanizou. Ele não usou das prerrogativas da divindade, que sempre foi divino. Ele sempre foi. A Bíblia fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele abriu mão, na sua maioria, né, das vezes, para poder viver toda a sua humanidade, né, com inteireza, de uma forma plena. Ele foi humano e viveu toda a sua humanidade como homem. Ele teve fome, teve sede, ele chorou, ele se angustiou, ele dormiu e chegou a ser morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E aquilo que nos surpreende da parte de Jesus é que ele nunca pecou. A Bíblia fala, através de Pedro, e da sua boca nunca saiu sequer um dolo, um engano. Conclusão diz o seguinte: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu, andou entre nós, seres humanos. Então é isso, nós também devemos enfatizar esses aspectos da vida humana, né? O homem, ele não é apenas um ser espiritual, ele é um ser social, é um ser psíquico, emocional, biológico, político. Nós temos que enfatizar todos esses aspectos da vida humana e viver no sentido mais positivo da palavra, respeitando o espaço um do outro, amando, perdoando, suportando e sendo útil, como Jesus foi. Alguém diria o seguinte, só para fechar: valores só têm valor quando partilhado. Valores econômicos, dinheiro. Quem tem dinheiro deva sim partilhar com aqueles que necessitam. É assim que a Bíblia nos ensina. Valores morais, afetos. Todo mundo que tem valores, que tem uma vida moralmente exemplar, deve partilhar os afetos uns para com os outros. E valores intelectuais, conhecimento. Jesus fez tudo isso. E nós somos orientados e instruídos a fazer o mesmo. Deus nos abençoe. Valério Ponte, se inscreve, compartilha. Vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.